No dia 14 de maio celebramos a festa de São Matias, esse discípulo que foi escolhido como apóstolo para substituir Judas, o traidor. Está narrado no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus aos céus e antes de Pentecostes. Aconteceu também no cenáculo. E é curioso, porque diz que ali havia cerca de 120 pessoas reunidas. Sem dúvida, nesta ocasião, este texto de como foi escolhido Matias evoca em nós uma memória muito recente, que é a eleição do Papa, a eleição do Leão XIV. Vamos ler este texto e vereis como ressuscitam em nós muitas recordações, tão vivas, dessa eleição que acaba de realizar a Igreja. Naqueles dias, Pedro pôs-se de pé no meio dos irmãos. Havia reunidas cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, pela boca de David, tinha predito na Escritura acerca de Judas, aquele que serviu de guia aos que prenderam Jesus, pois era do nosso grupo e teve a sorte de partilhar este ministério. E está escrito no livro dos Salmos, que a sua morada fica deserta e que ninguém habite nela, e também que outro ocupe o seu cargo. É necessário, portanto, que um dos que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até ao dia em que nos foi tirado e levado ao céu, se associe a nós como testemunha da sua ressurreição. Propuseram dois: José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias. E, rezando, disseram: Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, para ocupar o lugar deste ministério e apostolado, do qual Judas prevaricou, para ir para o seu próprio lugar. Lançaram sortes, caiu a sorte sobre Matias, e ele foi associado aos 11 apóstolos. Neste discernimento que fazem para a eleição de Matias, vê-se claramente neste texto 4 etapas. A primeira, definir as características que o candidato deve ter. Ter acompanhado os apóstolos no tempo em que Jesus esteve entre eles, desde o batismo no Rio Jordão até a ascensão, tinha que estar entre esse grupo. E assim poderia ser testemunha do ressuscitado. Em segundo lugar, foram feitas propostas, e foram duas as propostas. Um tal José Barsabás, e que se apelidava, ou que era chamado, o Justo, e Matias. Depois de definir as características, depois de fazer propostas, reza-se. E reza-se de uma forma que nos evoca como invocamos o Espírito Santo no conclave. Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar o lugar deste ministério. E, depois de terem rezado, lançam sortes entre os dois, para que, não tendo uma luz superior, Deus também fale nesse ato. É a Igreja em discernimento, é maravilhoso, é a Igreja que procura a vontade de Deus, que não quer seguir as suas próprias intuições, mas pede a Deus: mostra-nos o teu caminho, mostra-nos onde suscitaste pastores, segundo o teu coração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.